Fala pessoal, tudo bem aí? Então, continuando aí nossas aulas, né? Eu estou iniciando aqui o novo livro, né? O capítulo 1, O Fim dos Impérios Coloniais na África e na Ásia. Tudo bem, pessoal? Então, assim, o que é importante a gente entender aqui, né? Então, a gente tem que recordar as nossas aulas do ano passado, em que a gente falava sobre a questão do século XIX e do neocolonialismo, né? Acho que vocês se recordam dessa questão, né? Quando a gente está na segunda revolução industrial, no século XIX, e os países europeus eles precisam de novas fontes de matéria-prima, certo, gente? E farão isso, né? Colonizando novamente a África e a Ásia, né? O ponto que a gente está aqui, na verdade, é o processo de descolonização, né? Mas é descolonização do neocolonialismo. Acho que eu fui claro, né? Descolonização do século XIX, né? Dessa nova forma de colonização. O que eu preciso que vocês entendam aqui é o seguinte, o mais importante desse capítulo é você entender o porquê que isso acontece, né? Por qual razão vai se iniciar esse processo de descolonização. Isso só vai acontecer, meus queridos, após a Segunda Guerra Mundial. Então, quando nós temos o término da Segunda Guerra Mundial, né, ou seja, 1945, há uma sede, uma necessidade por democracia, né? O mundo ele acabou de passar, né, não só pelos horrores do nazismo, né, a questão do Holocausto, né, do extermínio dos judeus, bem como as bombas atômicas, né, que atingiram Hiroshima e Nagasaki, né? Então o mundo ele está horrorizado com tudo que está acontecendo, né? Nós temos então a formação da ONU, né, que é uma tentativa de tentar acabar com esses conflitos, né, e evitar, óbvio, uma terceira guerra mundial, mas principalmente tentar acabar com as formas de ditadura no mundo inteiro. Então, claro que não está nesse capítulo, a gente vai ver isso um pouco mais à frente, mas aqui no Brasil isso surte um efeito muito grande, né, com o fim da Era Vargas em 45, né? Como pode, né, o Vargas lutar contra uma ditadura e manter uma ditadura no seu país, e isso vai ter uma repercussão muito grande no continente africano e no continente asiático. Em especial aqui nas nossas aulas, a gente vai ver hoje a repercussão disso no continente africano. Então, em especial, o fim da Segunda Guerra Mundial vai coincidir com o início dos processos de descolonização no continente africano. Beleza, pessoal? Existem algumas questões aqui que vão ser fundamentalmente importantes, né? Principalmente a ideia do pan-africanismo, né? Ou seja, o surgimento do primeiro congresso pan-africano. Esse pan, né, P-A-N, vem de tudo, né? O que significava então uma conferência pan-africana? O objetivo desse movimento era reunir todos da IPAN, né, todos os países africanos que foram um dia colônias de países europeus. Unir esses povos e esses países e lutar de forma unida e organizada contra os movimentos de colonização europeia, né? Porque quando você vê, por exemplo, no final da Segunda Guerra Mundial, países como a Inglaterra, né, vitoriosos, né, lá o Winston Churchill dizendo, nossa, nós vencemos os alemães, os grandes ditadores do mundo, mas a gente não pode esquecer que esses países mantinham colônias, inclusive durante a Segunda Guerra Mundial, na África e na Ásia, né? Países africanos foram grandes fontes de matéria-prima para a construção de bombas na Europa, viu, gente? Então isso é muito importante falar e poucas pessoas falam, né? Então tanto o pan-africanismo como outro movimento chamado de negritude, né? A ideia de que o que a gente vai chamar de negritude é a ideia de o conjunto de toda a cultura africana que devia ser valorizada, né? E que a negritude propunha a ideia de união dos povos africanos contra a luta contra a ocupação europeia, né? De que eles deveriam valorizar os valores culturais africanos em detrimento aos europeus, né? Então essa luta por valorização da cultura negra, ela sempre foi muito, muito importante. Tudo bem, gente? Então, aqui na página 6 existe aí falando sobre as críticas ao movimento da negritude, né? E o que são essas críticas? Na verdade, havia não apenas a valorização da cultura negra, mas existia a ideia de desvalorização da cultura europeia, né? Então, qual que é a crítica ao movimento? Existe uma luta negra, sim, muito importante, mas
havia a ideia de que deveria se ocorrer o detrimento da cultura europeia, como se ela fosse uma cultura inferior, né? Então, na verdade, eles estão fazendo o mesmo movimento que os negros fizeram, os brancos fizeram no século XIX contra o continente africano, certo, gente? Então, esse contexto ele é muito importante, a ideia de pan-africanismo e do movimento conhecido como negritude. Lembrando que esses movimentos eles vão dar origem, por exemplo, à descolonização da África do Sul, né, pelo Mandela. Mas isso já é tema para a próxima aula. Ok, pessoal? Deixo para vocês aí os exercícios da página 7, da página 8 e da página 9, ok? Esse da página 10 vocês não precisam fazer. Então, muita luz a todos, espero que todos